Temos nesse primeiro dia do mês de setembro o último dia de grade volumosa, dá até para dizer assim apetitosa, né? Para várias opções de jogos para a gente acompanhar, antes do início da primeira data FIFA da temporada 24-25. Tem gente que gosta de data FIFA, tem gente que não gosta, a maioria não gosta e realmente mexe muito com o calendário e fica uma grade tensa, horrorosa de jogos, né? Mas vamos aproveitar enquanto a gente pode. Na Inglaterra, vamos falar sobre o United e Liverpool. O United não começou tão bem assim o campeonato, o Liverpool já vem com 2 vitórias consecutivas. O Chelsea, depois de golear a equipe do Wolverhampton, enfrenta o Crystal Palace dentro de casa. E o Tottenham visita a equipe do Newcastle. Temos também na Itália a Juventus enfrentando a Roma, talvez o jogo de maior destaque nesse domingo. Na Espanha, o Real Madrid, que de novo não jogou bem contra o Las Palmas e não conseguiu vencer, mais uma fora de casa, enfrenta o Real Betis em casa. Na Escócia temos o derby, o clássico, uma das maiores rivalidades do mundo, principalmente não só envolvendo futebol, mas também envolvendo contexto histórico e religião, Celtic e Rangers. Excelente jogo para a gente poder acompanhar. Na Alemanha, o Bayern de Munique enfrenta o Freiburg, que deu uma coça na equipe do Stuttgart, né? Jogou bem contra o Stuttgart e venceu por 3-1. Também vamos falar sobre isso. E óbvio, tem uma rodada estupidamente cheia no Campeonato Brasileiro. Nós temos nessa 25ª rodada praticamente todos os jogos, né? Alguns jogos aconteceram antes, 2 jogos, acho que foi o jogo do Botafogo e o jogo do Criciúma, mas nesse domingo a gente tem a conclusão praticamente da 25ª rodada. Então a gente vai falar sobre muito Campeonato Brasileiro no planejamento de hoje também. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, talvez, pelo menos por enquanto, de grade cheia, mas não vai ser sempre assim, o primeiro dia do mês de setembro. Vou começar esse planejamento mendigando o seu like e também a sua inscrição nesse canal, né? Já que temos aqui uma grade cheia, muito provavelmente na semana que vem você vai me abandonar, espero que não, mas estarei aqui, independente da grade vazia, tá? Vou pedir então para você deixar o like no vídeo de uma vez, que já ajuda bastante. Hoje a gente vai focar muito em Campeonato Brasileiro, tá? Vai ser o maior foco por aqui. Vou começar falando sobre Celtic e Rangers pra gente já tirar da frente esse jogo, que é um jogo que a gente não pode deixar passar, porque ele acontece 3 vezes durante o campeonato, se eu não me engano, fora os jogos de Copa, e ele decide a competição, né? Na maioria das vezes Celtic vence, Rangers vence, ou às vezes os dois tropeçam, mas aí quando se enfrentam, o campeonato na maioria das vezes é decidido por ali, tá? Dos últimos anos, a hegemonia do Celtic tem aumentado, né? O Celtic venceu 1, 2, 3, 4 das últimas 5 partidas entre eles. Nas 2 últimas, na casa do Celtic, na verdade, nas 3 últimas na casa do Celtic, o Celtic venceu por 1-0, 2-1 e 2-1. Perceba que são vantagens por apenas 1 gol de diferença. Então não é um jogo assim tão fácil, tá? Por se tratar de um clássico, de um jogo pegado, mesmo sabendo que o momento histórico talvez seja mais do Celtic, eu acho que é um favorito que pode se complicar, porque eu respeito a questão da rivalidade. Se for trabalhar gols aqui, eu não puxaria tanto a corda, tá? Porque vencer esse jogo é muito importante, então às vezes as equipes não se expõem tanto. No máximo, olharia para 2 gols. Não duvido de um ambas marcam. Mercado colocando uma cotação bem mais esmagada, talvez trabalhar com uma cotação mais alta aqui possa ser interessante. E claro, é um jogo que você para acordar cedo aqui, para trabalhar a correção de preço, para trabalhar o mercado de resultado final, de match odds, sem problema nenhum, você que é um trader. Fechou? Não te indico, se você é um Panther, no início da temporada já se abraçar em uma das 2 equipes, tá? Para mim, é um jogo para você acompanhar ao vivo. Vamos passar depois para a Alemanha, onde temos o Bayern de Munique enfrentando o Freiburg, 12h30. O Bayern é extremamente favorito, uma cotação de 1,20. Das últimas vezes que eles se enfrentaram na casa do Bayern de Munique, o Bayern venceu uma por 3-0 e na DFB Pokal, o time do Freiburg eliminou o Bayern de Munique por 2-1. Porém, no campeonato alemão, o Bayern tem uma hegemonia muito grande. E apesar do Freiburg ser uma equipe que vem de uma grande vitória sobre o Stuttgart, o Bayern é um time muito melhor. Só que eu não duvido, e não duvido mesmo, que o time do Freiburg possa marcar gols aqui no Bayern de Munique, tá? Então, não duvido de se ambas marcam. O mercado, de novo, colocando uma cotação baixa, que não é interessante. Espera essa cotação melhorar. Mas, se você quer, dá para ficar de olho numa vitória do Bayern por aqui, tá? Se você é um trader, tenta buscar uma estabilidade do preço em bom momento do Bayern no jogo.
principalmente na primeira etapa, onde o mercado ele estabiliza mais. Ensino muito isso no meu curso, se quiser aprender mais, o link está aqui embaixo. E se você é um punter, não utilize essa cotação de 1,20, porque essa é uma cotação que já tem, né, toda a margem de lucro da casa de aposta, independente da casa de aposta que você utilize. Então trabalhe ao vivo, busca cenários mais exóticos, o Bayern de Munique vencendo por 2 gols de diferença, no handicap asiático, ou o Freiburg na frente do placar, você buscar uma virada do Bayern, ou uma dupla chance do Bayern, ou o Bayern de Munique empatando o jogo num cenário de praticamente final de jogo, você tentando buscar uma odd mais alta, aí é mais interessante, tá bom? Depois temos o time do Real Madrid. Eu vou deixar a Premier League para daqui a pouco. O Real Madrid, mais uma vez, como eu tinha comentado para vocês, não jogou bem, né, contra o Las Palmas. Não tinha achado o Real Madrid bem contra o Mallorca. Não achei o Real Madrid bem contra a equipe do Valladolid, apesar da vitória. E, de novo, o Real Madrid não jogou bem contra a equipe do Las Palmas. É favorito contra o Betis, mas eu não vou buscar aqui uma vitória do Real Madrid a qualquer custo, só confiando em escudo e em camisa, tá? Sei que o Real Madrid vai acabar dando liga com os 2 melhores pontas do mundo, se for o caso, né? Se o Mbappé jogar pela direita. Mas, sinceramente, acredito que o Real Madrid, nesse momento, não está tão bem. Ele pode passar o caroço aqui no Betis, talvez mude a minha opinião daqui para frente ou depois de alguns jogos, mas nesse momento não é um Real Madrid tão confiável. Eu vou trazer esse jogo para uma correção de preço. Não duvido que o Real Madrid possa corrigir o seu preço se o Betis fizer um bom jogo. Os últimos jogos do Betis, ele empatou com o Alavés fora e venceu a equipe do... Não vou nem cogitar pronunciar esse nome da Conference League aqui. Não vou. Quase fui, não vou mesmo. Venceu os 2 jogos. Aí contra o Girona empatou 1-1, foi o jogo de abertura, né? Tá lá a Liga. E 0-0 contra o Alavés. Então é uma equipe que ainda não conseguiu a sua primeira vitória na competição, mas também ainda não perdeu. Tá invicta, né? Então para mim, muito cuidado. Se você é um trader, dentro do primeiro tempo, no escopo de muita superioridade, se você, por sua conta e risco. Quero trabalhar a favor do Real Madrid? Para mim, essa cotação do Real Madrid é esmagada pelo que ele vem apresentando. Quer trabalhar a favor do Real numa odd mais alta, num cenário onde o Real Madrid está buscando empatar ou está buscando vencer no final? Beleza. Agora, eu, nesse momento, não te indico, mesmo correndo o risco de não pegar esse gol aqui do Real, tá? Vamos falar de Premier League? A Premier League nós temos o Chelsea, que enfrenta o Crystal Palace, que é um time, sempre é um time muito traiçoeiro, mas vendeu alguns jogadores, principalmente o Olise, né, que foi pro Bayern de Munique. Para mim, excelente jogador. Das últimas vezes que o Chelsea enfrentou o Crystal Palace, apesar do Crystal Palace complicar a vida de quase todas as equipes grandes, o Chelsea consegue ter uma hegemonia muito grande sobre eles, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias consecutivas, fora o restante, né? Eu faço até questão de dar uma olhada aqui, se não é uma paternidade. Foram 14 vitórias consecutivas. Então você não precisa nem ter dúvida no cartório, você não precisa nem levar no ratinho. Você olha para a cara do Crystal Palace e você já enxerga o papai Chelsea ali. Bateu o olho, tá? Então aqui, registro de paternidade. Ah, mas pode ser que nesse jogo o Crystal Palace... Tudo bem. Mas até o momento, Crystal Palace, aqui está tu papá, ok? Não tem discussão. Dá para confiar nessa paternidade ao ponto de trabalhar o Chelsea a 1,61? É uma pergunta capciosa. Uma pergunta capciosa. O time do Crystal Palace sofreu gol em 20 partidas consecutivas contra o Chelsea. O Chelsea foi o primeiro a marcar em 8 das últimas 10. Olha, um Crystal Palace muito recuado contra um Chelsea bem agressivo, eu penso sim em trabalhar contra o Crystal ou até mesmo a favor do Chelsea, tá? Das últimas vezes, o ambas marcam aconteceu em 1, 2, 3, 4, 5, metade. Então só hoje tem que estar em 2. Não tá, então não vale a pena, tá? Não vale a pena. Não no pré-live, tá? Outra coisa, 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 10. Pode ser interessante o 2,5. Pode ser interessante o 2,5. Não no pré, mas talvez durante o jogo. O time do Chelsea, quando tá na frente do placar, é um excelente para contra-ataque, tá? Principalmente agora com as novas contratações. Gosto sim dessa possibilidade de trabalhar pelo menos 2 gols por aqui. Beleza? Podemos ter aqui um fim de uma paternidade, de uma hegemonia? Podemos. Mas dos grandes, o Chelsea é o que mais bate na cara do Crystal Palace e é, obviamente, o seu pai. Por enquanto, né?
pode ser que essa paternidade acabe. Meio-dia, pode olhar aí, Manchester United e Liverpool. Olhando assim de cara, eu não consigo nem discordar dessa cotação do Liverpool. Tudo bem que o Liverpool agora, com o seu novo treinador, ele arrisca menos, é um time que toca mais de lado, não é um time igual o do Klopp que vai tentar passe em profundidade o tempo todo. O Liverpool vai ter muito mais posse de bola do que o adversário. O time do United é um time de contra-ataque, é um time que sabe jogar em velocidade. Então, talvez nesse cenário a gente tenha um Liverpool dominando o jogo em vários aspectos, em vários momentos, e o United tentando ser perigoso no contra-ataque. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Liverpool venceu as últimas duas. O United conseguiu um empate em casa, depois uma vitória na FA Cup, né? Então o United conseguiu eliminar o Liverpool na FA Cup. Então, no cenário geral, ó, Liverpool 1, 2, 3, 4, 5. Aqui provavelmente foi um amistoso, né? Eu vou ignorar isso aqui, então foram 4. O United venceu 1, 2, 3. Tá bem mais parelho, né? No confronto direto. Então eu vou só marcar uma correção de preço, não vou vir aqui todo entusiasmado para trabalhar a equipe do Liverpool, não, tá? Liverpool que mudou de escudo, ficou bonito, mas vai demorar um pouquinho pra gente acostumar. Ó, das últimas vezes que eles se enfrentaram, over 2,5 em 9 de 10. Então, pelo menos 2 gols aqui, over 2,5 em 44, tá baixo, mas no live dá pra pensar nessa possibilidade. Sofreu gol o United nas últimas 3 consecutivas e o Liverpool venceu o primeiro tempo em 4 de 5, lembrando que o Liverpool tá com um novo treinador, tá bom? Então, dá pra colocar um favorito, pode se complicar aqui? Eu vou colocar, tá? Isso aqui não é uma zicada pro United vencer o jogo, isso aqui é pra você redobrar a atenção no Liverpool, tá? Porque vão ser provavelmente aqui as primeiras dificuldades, ou não, mas imagino que sim, que o Arne Slot vai poder enfrentar, ok? Eu vou deixar Newcastle e Tottenham para um jogo complementar, porque a gente vai estar com uma grade muito cheia. Fechou? O que eu deixei de fora aqui? Juve, Juventus e Roma. A Roma que vem de derrota para o Empoli, nem em casa contra o Empoli a Roma conseguiu vencer, né? Então ainda não venceu na competição. E a Juventus venceu 2 jogos, 3-0 no Verona, 3-0 no Como, 1,75 contra a Roma. Tá errado? Não tá. Juventus, na minha opinião, encaixando com o seu novo treinador, Vlahovic já dando as caras. Para mim, a Roma vai ter que correr, comer bastante farinha para poder alcançar o que a Juventus já está conseguindo. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 1-1, 1-0, 1-0, 1-1, 4-3, 1-0, 2-0, tá vendo? De vez em quando pipoca um jogo maluco, mas na maioria das vezes é um jogo mais amarrado, tá? Eu vou olhar para um ambas marcam aqui com carinho, vou colocar um jogo para correção de preço se você é um trader, não vou colocar que a Juventus pode se complicar, porque para mim a Juventus está com uma cotação ok, tá? Eu acho que a Roma é que tem que correr atrás do prejuízo, mas não costuma ser um jogo muito over, não costuma. O under 2,5 tá 1,80, o under 3,5 tá 1,28. 1,28 é ruim, mas o under 2,5 não tá tão ruim assim. Só que eu não trabalho o under, também não vou te indicar, tá? Traz para ao vivo esse jogo que é mais interessante. Tem um jogo do PSG aqui que você pode dar uma olhada, não vou nem comentar muito, mas vou deixar aqui como opção, contra o Lille. O Lille é um time chato. Ó, líder e vice-líder, tá? Cuidado. Já vou colocar aqui como correção de preço. Agora vamos falar de Brasileirão? Eu acho que eu não esqueci de nada. Falei sobre jogos que eu queria falar, vamos agora para Brasileirão. Vou começar com Cruzeiro e Goianiense. Cruzeiro jogou agora recentemente contra o Internacional em casa e não conseguiu dar o troco no Inter. Não conseguiu vencer o Internacional na sua casa como o Internacional fez em Porto Alegre. É favorito pra caramba o Cruzeiro, o Goianiense fora de casa é um time que tem bastante dificuldade. Vamos para o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, primeiro, se torne membro do canal. Você vai ter acesso a vários benefícios. Clica aí em Seja Membro que você vai ver a quantidade. Mas principal é você ter acesso ao PDF de apoio com mais de 150 competições, onde você tem acesso não só aos dados das equipes, para bater o olho e já fazer uma análise mais rápida, mas também dos jogadores, né? Quem é titular, quem tem mais amarelo, quem foi mais influente, tudo isso é muito bom de se ter, tá bom? E você recebe isso de maneira antecipada, 2 dias, na maioria das vezes, do dia do trabalho do jogo, tá? O Goianiense vem de 5 derrotas consecutivas fora. O Cruzeiro vacilou nas últimas 3, mas as equipes que o Cruzeiro enfrentou, Internacional, Atlético Mineiro e Fortaleza, indicam que foi um cenário mais complexo, né? Então a gente consegue entender esses tropeços. O Cruzeiro sai na frente com muito mais facilidade, muito mais frequência, falha menos em marcar, tem um ataque que marcou o dobro de gols do que a equipe do Goianiense e tem uma defesa muito boa comparado ao adversário. O Goianiense só venceu 2 partidas fora de casa. O time do Cruzeiro precisa de metade das finalizações no alvo para conseguir marcar um gol. Primeiro tempo do Cruzeiro é melhor, segundo tempo é melhor. Então, para mim, aqui não tem muita discussão. Óbvio, Brasileirão e zebra
é normal. Brasileirão e time que é cotado para vencer se complicar, é normal. Mas se o Rio caminhar em direção ao mar, tudo correr do jeito que a gente espera, é um jogo para o Cruzeiro vencer. Então eu vou colocar aqui a provável vitória do favorito, tá? O Goianiense pode, num jogo reativo, como ele gosta de fazer, complicar a vida do Cruzeiro? Pode, mas não é o provável, tá bom? Em relação a gols, nós tivemos aqui 82% dos jogos do Cruzeiro em casa com over 1,5 e 67% dos jogos do Goianiense fora de casa com over 1,5. Acho que esse over 1,5 acima de 2, cabível. Fora disso, não, tá? Grêmio e Galo. Grêmio finalmente de volta à sua arena, tá? Depois de tanto tempo. Que bom, né? Que notícia boa. Isso faz com que, de fato, o Grêmio seja favorito, porque o ambiente favorece muito. Ah, tá tudo combinado, então, pelo fato do Grêmio voltar para casa, ele vai ganhar do Galo? Não tá. Acabei de falar a mesma coisa do Cruzeiro. Não adianta, não combina nada no Brasileirão que vai dar merda. Não cria expectativa, que a expectativa é a mãe da merda. Então, é favorito? É. Dá para compreender essa cotação? Dá. O Galo vem forte porque venceu a equipe do São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil? Sim. Vai ter tempo para descansar agora porque vai ter a data FIFA? Também. Mas o Grêmio é favorito, porque joga em casa e, obviamente, tem uma atmosfera muito boa para esse jogo, tá bom? Só que o Grêmio não é constante. O Grêmio venceu 5 das 11 partidas que disputou. 2 derrotas, 1 vitória. Um empate, 1 derrota, 2 vitórias. Mais uma derrota. Não é um time constante, assim como não é um time constante o Galo. Então, eu não colocaria o meu dinheiro em nenhuma das duas equipes. Eu concordo com o favoritismo por conta da atmosfera do Grêmio, mas eu não vou botar o meu dinheiro, tá bom? Por sua conta e risco. Para mim é um jogo parelho, quiçá pode até acabar num empate. Que não é bom pro Grêmio, né? Vamos ser verdade. Pro Grêmio não seria tão bom. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, e vale a pena ficar de olho nisso, o Grêmio venceu em casa por 1-0, venceu em casa por 4-3, empatou por 1-1 e venceu por 1-0. Depois venceu por 2-0. Pô, faz tempo que o Galo não vence, hein? Como mandante, o Grêmio, faz tempo, hein? Over 2,5 em 5 das últimas 7, ambas marcam em 5 das últimas 7. Pô, esse ambas marcam também, como diz os mais novos, me pega. Por quê? Ambiente bonito pro Grêmio, mas que motiva o Galo, né, a jogar de maneira reativa. Esse ambas marcam aqui me agrada. E não duvido de um 2,5, tá? Provavelmente o Grêmio vem para dar espetáculo para a torcida, para tentar dar espetáculo para a torcida, e isso pode significar um jogo, ó, lá e cá. E aí, cheiro de gol. Vitória e Vasco? É esse o jogo que a gente vai falar? Não. Tem Corinthians e Flamengo antes, às 16 horas, que não tá aparecendo aqui. Deixa eu dar uma olhada na cotação desse jogo. Flamengo 2,60, Corinthians 3. É praticamente um jogo parelho, e é mais ou menos isso que eu iria comentar com vocês mesmo, que era um jogo parelho. O Corinthians vem de 7 jogos sem perder em casa. Ah, a Thelma não ganha. Ganhou 2, mas tem mais empate, é verdade. E o Flamengo vem de 2 derrotas consecutivas, né? Isso é um problema. Isso torna, de fato, o jogo um pouco mais parelho. São as 2 maiores torcidas do país. O reencontro do Tite contra o Corinthians, né? Quando o Tite foi contratado pelo Flamengo, naquela época o Tite não enfrentou o Corinthians, né? E agora ele vai ter a oportunidade de enfrentar o Corinthians lá. Isso vai ser, rapaz, isso vai ser engraçado, tá? O Corinthians vem de uma derrota na Copa do Brasil, não tá acabado ainda, né? O Corinthians tem um jogo da volta contra o Juventude, o gol do Gustavo Henrique no final deixou o Corinthians vivo na competição, e o Flamengo vem de 1-0 contra o Bahia. O time do Flamengo, em 45% dos jogos fora, saiu na frente, tem bem mais iniciativa que o Corinthians. Defensivamente falando, o Corinthians é um pouco melhor. O Flamengo aproveita mais as oportunidades no ataque. Primeiro tempo, muito parelho. Segundo tempo, o Flamengo tem muitos problemas defensivos, continua fazendo muito gol, mas tem muitos problemas defensivos. O time do Flamengo deixou de sofrer gol em apenas 18% dos jogos fora de casa. O Corinthians também não falha tanto em marcar em casa. Olha, não duvido de um jogo também cabível de um ambas marcam aqui, tá? Deixa eu só, curiosidade, já que a gente tá falando aqui de Corinthians e Flamengo, das partidas aqui, ó. Flamengo não perde pro Corinthians há 3 jogos, sofreu gol o Corinthians há 5 consecutivos, menos de 2,5 nos últimos 9 dos 10. Então tem sido um jogo under. Esse ambas marcam então já deu uma esfriada. E o Flamengo foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5. Não vou te aconselhar a abraçar uma das 2 equipes, isso é verdade. Mas também não vou te indicar o mercado de gols. Eu ficaria ali mesmo na questão de correção de preço. Não sei se é um jogo bom para quem é Panther, tá? Acho que é mais um jogo para quem é do trade. Depois nós temos Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético Paranaense perdeu de virada de novo pro Vasco. No Brasileirão, perdeu de virada. Na Copa do Brasil, perdeu de virada. E vem impressionado.
porque dentro de casa, olha ali, ó, 4 derrotas seguidas em casa. E vai enfrentar o Palmeiras, meus amigos, que tá com sangue no olho. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo e da Copa do Brasil pelo Flamengo. Então, o Palmeiras só tem o Brasileirão para disputar e vem dando de um cacete no Cuiabá que, meus amigos, Cuiabá que complicou a vida de muita gente, o Palmeiras falou, ó, aqui não, aqui não. Então, óbvio, enfrentar o CAP lá, na maioria das vezes é difícil. Das últimas vezes que o Palmeiras foi até lá, ó, Palmeiras empatou 2-2, Palmeiras venceu 3-1, Palmeiras perdeu por 1-0, empatou 2-2 e 0-0 em todos os jogos. Então, não é hegemonia do CAP, isso é verdade. Consigo entender essa cotação mais baixa do Palmeiras, aqui é 2,35? Consigo, porque o Palmeiras disputa uma competição só e o Atlético Paranaense 3, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. E o foco do CAP não é o campeonato de pontos corridos, é os jogos de Copa, é um time copeiro. Então, de fato, pode ser sim um jogo onde o Palmeiras tem uma cotação menor. O problema para o Palmeiras é que a pressão por estar perdendo com frequência em casa e a derrota para o Vasco vai fazer com que o CAP olhe para esse jogo com mais carinho, porque vencer um time que agora é um dos postulantes também ao título é importante e o CAP vai ter uma folga, né? Todos os times vão ter uma folga agora. O próximo jogo do CAP é só no dia 11, então tem 10 dias de descanso. E aí ele vai poder olhar, sim, para o time do Palmeiras. Para mim, então, o Palmeiras é um favorito que pode se complicar. Apesar de não ser tão favorito nesse jogo, a cotação é mais baixa fora de casa. Então, para mim, é um time que pode se complicar por aqui, tá bom? Toma um pouco de cuidado, porque a gente às vezes olha para o CAP e fala, não tá nem aí pro campeonato, mas ele vai ficar um tempo sem ver a torcida e a torcida vai querer, nesse jogo, ver resultado, tá? Pressão é complexo. Fluminense e São Paulo. Fluminense saiu da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente. Torce contra o Corinthians, torce contra o Vitória, para poder se manter por ali. É favorito contra o São Paulo. São Paulo vem de derrota contra o Galo, obviamente um pouquinho mais pressionado, né? Não tem nada perdido ainda, mas perder dentro de casa e ter que buscar fora na Copa do Brasil é sempre muito mais difícil. O Fluminense, na minha opinião, ele começou a encontrar um bom futebol, apesar de ter perdido agora o André no meio campo, que vai para o Wolverhampton. É uma grande perda para o Fluminense, uma perda gigantesca. Para mim é um jogo parelho, vou colocar aqui um jogo para correção de preço. Para mim, entendo que a cotação do Fluminense tem que ser um pouquinho mais baixa, porque ele voltou a jogar bem. O Fluminense não perde em casa há 4 partidas, venceu recentemente 2 jogos consecutivos, né? Tinha vencido o time do Bahia por 1-0, e é difícil jogar contra o Bahia, a gente sabe, e também tinha vencido o Palmeiras por 1-0, outro adversário difícil. Então, eu não duvido que o Fluminense possa sim ter um bom resultado aqui contra o São Paulo. O São Paulo, e eu já comentei sobre isso, ele precisa melhorar o seu desempenho fora se ele quiser disputar o título. Para mim, o São Paulo seria um candidato a campeão se melhorasse o desempenho fora de casa. Olha só, São Paulo fora tem 3 vitórias. Tem mais gol sofrido do que marcado. Então, essa sequência de um São Paulo tendo apenas uma vitória em 8 partidas não faz com que a gente consiga criar confiança no São Paulo. É claro que a gente olha, parece um jogo parelho, que pode cair para os dois lados, mas não vai me assustar aqui se o Fluminense tiver uma vitória, né, ou um resultado melhor. O time do São Paulo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, ou seja, é mais efetivo. O time do Fluminense sai mais na frente do placar, mas nem sempre consegue vencer. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O primeiro tempo do Fluminense tem mais vitórias, nenhuma derrota. O Fluminense tem um excelente primeiro tempo. Toma pouco gol, né? Apesar de marcar a mesma quantidade de gols do São Paulo. No segundo tempo já tem uma queda absurda. Se você pensa em trabalhar gols, o segundo tempo pode ser melhor. Se você pensa em trabalhar alguma coisa no resultado final ou numa correção de preço, o primeiro tempo pode ser mais interessante se o Fluminense de fato tiver um desempenho bacana na primeira etapa. 55% dos jogos do Fluminense apenas foram over 1,5. Não me agrada pensar em gols aqui, tá? Depois nós temos Juventude e Internacional. Não chega a ser um revanche, né? Mas tem aquela sensação do Inter em cima do Juventude por conta da eliminação na Copa do Brasil, né? Recentemente eles se enfrentaram na casa do Inter. O Inter já conseguiu, na minha opinião, ali dar o troco, né? Venceu o Juventude, mas nos 2 jogos da Copa do Brasil, o Juventude levou a melhor. Juventude que também está em vantagem contra o Corinthians. Agora, pelo fato de ter ali 10 dias de descanso também, o Juventude deve focar nesse jogo, né? Já conseguiu subir bastante na tabela, ainda dá para entrar aqui na zona de Sul-Americana. Juventude em casa é muito forte. Não duvido de um Internacional se complicando. Ele é favorito fora e para mim ele pode se complicar. O Juventude saiu na frente em quase 65% dos jogos e o Internacional um pouquinho menos, tá? Só que o Inter venceu apenas 3 partidas fora de casa e não vence há 6 partidas fora, tá bom? Juventude é mais efetivo, tem um ataque melhor, uma defesa igual. Juventude marcou quase 3 vezes mais gols do que o Inter, né? Então, assim como eu falei no jogo
contra o Corinthians, eu não duvido de uma dupla chance do Juventude para cima do Inter, tá? Claro que o Inter tá correndo atrás do prejuízo, tá sendo cobrado, o Inter tem que subir na tabela, só tá disputando o Brasileirão, mas o Juventude não é besta. E tá acostumado a enfrentar a equipe do Internacional. Não olho com maus olhos aqui. Não vejo com maus olhos, né? Essa cotação de dupla chance do time do Juventude. Bragantino e Bahia. O Bragantino era uma das melhores equipes dentro de casa, uma das equipes mais difíceis de se enfrentar. Só que perdeu 2 consecutivas, né? Já tinha perdido para o Fluminense, perdeu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que acabou sendo eliminado, perdeu para o Corinthians e também foi eliminado no jogo, não nesse jogo, mas no outro, e aí depois perdeu para o Fortaleza. Então foram 4 derrotas consecutivas dentro de casa. Todas essas derrotas, tirando contra o Fluminense, mas das últimas 3 o Bragantino marcou gol. Então dá para pensar no ambas marcam aqui, porque o Bahia vem pressionado depois da derrota para o Flamengo na Copa do Brasil e tem também alguns dias, alguns não, vários, né? Dias de descanso por conta dessa data FIFA. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Bragantino venceu o Bahia por 2-1 em casa, 3-3, 4-0, 1-0. Então o Bahia não venceu o Bragantino recentemente na casa do Braga, hein? Pelo menos nos últimos 10 jogos. Recentemente o Bahia até venceu o Bragantino 2 vezes lá na sua casa, mas não na casa do Bragantino. Para mim também é um jogo parelho. Não duvido de 2 gols. Não duvido de um ambas marcam, que tá 1,80. Utilizando aqui o PDF de apoio, o Bragantino sai muito na frente do placar. Tá extremamente cobrado por conta das eliminações da Copa do Brasil na Sula. Falha pouco em marcar de fato. Tem um aproveitamento muito parecido com o do Bahia. O Bahia também é um time safado, é um time perigoso fora de casa no contra-ataque. O Bragantino tem um primeiro tempo melhor, principalmente na parte ofensiva, mas o segundo tempo é mais contido. O Bahia tem o pior momento defensivo na segunda etapa, tá? 70% dos jogos do Bragantino em casa e 92% dos jogos do Bahia fora tivemos pelo menos 2 gols. Então dá sim para pensar num jogo um pouco mais over. E Vitória e Vasco, que é praticamente o último jogo, se não me falha a memória, desse domingo. Também é um jogo parelho. O Vasco vem motivado, vem bem, depois das vitórias contra o Atlético Paranaense no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas o Vasco fora de casa não é um time confiável, né? Foram 2 vitórias apenas nos últimos 8 jogos e vem de 2 derrotas, 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e 1 empate. Contra quem foi? Criciúma, né? Criciúma, Grêmio e Galo foram os jogos onde o Vasco não conseguiu vencer. A última vitória foi contra o Atlético Goianiense por 1-0. O Vitória dentro de casa perdeu para o Flamengo por 2-1, para o Botafogo por 1-0 e venceu o Cuiabá antes de empatar com o Cruzeiro. Estava muito bem contra o Cruzeiro, mas aí tomou um vermelho e aí o time do Cruzeiro buscou recuperação. Não tem embasamento para te indicar alguma coisa aqui para abraçar uma equipe ou outra. Seria assim, tirar a coisa astral, né? Para tentar te indicar alguma coisa. Não faz sentido. Para mim é um jogo pro ao vivo. Não tem condição de você buscar uma coisa muito fora do ao vivo aqui, tentar buscar algo pré-live. Sinceramente, não me desce. Outra coisa, o over 1,5 nos jogos do Vitória tem sido frequente nos últimos jogos, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, mas foram 67% dos jogos apenas. E o Vasco tem um número um pouquinho mais elevado, né? Contra o time do Grêmio não foi tanto, mas contra o Criciúma acabou ficando 2-2. Então, no máximo ali, se você for pensar no cenário de 2 gols, não me parece ruim, tá? Mas também não esticaria assim tanto a corda. E é isso. Vamos montar os nossos jogos complementares. Amazonas muito bem em casa contra o Ceará, para mim um bom jogo complementar. Goiás e Paysandu, o time do Goiás costuma ser muito bom em casa, só tem uma derrota. E o time do Paysandu venceu apenas 2. É favorito o Goiás, dá para ficar de olho nisso. Na França, tem o Mônaco como opção, às 10 horas da manhã. Na Bundesliga 2, você pode colocar aqui todas as opções para gols. Não, obviamente, você não vai sair fechando o olho e colocando, né, uma múltipla, pelo amor de Deus, em gols. Isso aqui é para você acompanhar ao vivo, buscar uma cotação melhor. Schalke e Colônia é o principal destaque, né? São equipes de primeiro escalão que estão agarradas na segunda. O Udinese vem de vitória para cima da Lazio. O time do Como conseguiu empatar com o Cagliari, se não me falha a memória. Fiorentina venceu o último jogo, enfrenta o time do safado do Monza. O Monza é um time que costuma complicar a vida dos adversários. Também vou colocar esse jogo como um jogo complementar. Na Holanda, nós temos Ajax e Feyenoord, bom jogo, hein? Bom jogo isso aqui. E PSV e Go Ahead Eagles, também provável vitória do PSV por aqui. Cotação baixa, né? Em Portugal, o Vitória pega o Famalicão, bom time do Vitória. O Braga pega o Gil Vicente.
Na Escócia já falamos sobre o Celtic. Na Espanha tem Sevilha e Girona. Girona, que eu dei uma cornetada, meteu 4 no Sassuolo para calar minha boca, mas ainda é cedo, né, nessa competição. Gosto de acompanhar o Celta Vigo. Esse time do Celta é bom, rapaz. Dá para acompanhar esse time do Celta. Nem vou colocar complementar, não. Vou colocar como correção de preço. E não duvido de jogo para gols. Sociedade também é um bom jogo, para ficar de olho, tá? Na Turquia, tem o Beşiktaş dos 3 principais. Colocaria como complemento. Série B da Inglaterra, não. Já dá para fechar aqui, tá? Já dá para fechar que tem jogo pra caramba. Mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem o Salzburg na Áustria. Vou só nos que a gente conhece, tá? O Racing enfrenta o Tucumã. River Plate Independente, bom jogo. Na Bélgica, tem Bruges, Saint-Gilloise e Anderlecht. Bons jogos também. No Chile, pra noite, Colo-Colo, não. Colo-Colo à tarde, não. E à noite são times que a gente não acompanha tanto. A gente tem que complementar a grade, não adianta, né? Croácia, Zagreb e Rijeka. Isso é jogão, pra quem gosta, né? Pra quem gosta de um futebol do submundo. Aqui na República Tcheca também tem alguns jogos bons, mas aí a gente vai puxar muito a corda. Aqui tem o Brøndby com o Copenhague, também é clássico. No Equador tem alguma coisa à noite. O Emelec. Pô, mas o Emelec... Faz tempo que você não acompanha o Emelec, fala a verdade. Finlândia, não. Talvez o Helsinki, mas aí é 10 horas, né? Mas o Helsinki é o líder, dá pra ficar de olho, né? Não é mais o líder. O KuPS é o líder. E o KuPS joga hoje? Não joga. Terceira Liga da Alemanha, eu gosto muito, mas não vou indicar pra vocês, porque é muito submundo, vocês vão me xingar. Ferencváros na Hungria, tem que ter, né? Islândia, Vikingur Reykjavik, com o Valur Reykjavik. A maioria dos times na Islândia são de Reykjavik, tá? Não se assustem. Israel tem o Beersheva e o Tel Aviv. Japão... não, aí eu tô puxando muita corda. Você vem aqui e adiciona seus jogos favoritos, tá? Porque se você deixar na minha mão, eu vou pegar um monte de jogo pra você, cara. Nunca vou acompanhar todos eles, às vezes eu não vou acompanhar nenhum desses complementares. Mas são times bons e às vezes você não tá com uma oportunidade boa aqui, você puxa outro e vai mesclando aí a tua grade de trabalho. É porque como eu gosto do submundo, eu bato o olho e falo, opa, esse time eu tenho memória afetiva e trago do passado, enfim. Mas tá bom, né? Ó, já tem bastante coisa aqui, principalmente no complemento. Não vou socar jogo aqui também, não. É isso. O espaço tá aberto aí pra vocês. Muito obrigado pela companhia. Não esquece do like. Fica o convite pra você se inscrever. Desculpa alguma coisa, uma piadinha, uma bobeirinha. Um grande abraço e até amanhã.